A paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje estarei lendo com vocês Mateus 17, Mateus 20 e Mateus 25. Então vamos ver. Se você tem uma Bíblia e pode acompanhar, pode ficar à vontade. Então diz assim, Mateus 17, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois é que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá, na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. E em verdade eu digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora Mateus 20, 16. E eis que aproximando-se dele um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, que possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus disse, olhando para eles: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Eis que nos deixamos tudo e seguimos. Que receberemos? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, como na regeneração, o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória. Também vos sentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Agora Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte, a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para com ele às bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, amados irmãos, o que eu entendo? Essas 3 passagens na palavra de Deus está dizendo sobre renúncia, renunciar aos nossos pecados por amor de Deus, por amor do Evangelho de Deus. A gente deve largar coisas desse mundo, paixões terrenas, como coisas que a gente gosta, que a carne gosta, mas a gente focar no Espírito Santo, que é agradar a Deus, que é os frutos do Espírito Santo, que é a humildade, que é amar Deus acima de todas as coisas, que é amar a si próprio e amar o próximo como a si mesmo. A gente deve também viver para Cristo
jamais perder a nossa inocência com coisas desse mundo, largar coisas desse mundo e se encher do Espírito Santo, que é a passagem das 10 virgens, que as loucas, elas esqueceram o azeite, esqueceram de levar azeite reserva. Agora as virgens prudentes, que devemos ser prudentes, a gente deve carregar azeite extra, né? O Espírito Santo, a gente deve se encher do Espírito Santo mesmo, né? E encher do Espírito Santo carregando azeite consigo, que o azeite simboliza o Espírito Santo. E quando a gente carrega o Espírito Santo, a gente está preparado para a vinda de Cristo, porque Ele vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente deve vigiar, a gente deve orar, a gente deve ter fé e jamais duvidar, jamais esquecer dos nossos, esquecer dos próximos, que a gente deve falar do amor de Deus, falar da justiça de Deus e renunciar. Renunciar é largar os pecados, largar as paixões aqui do mundo, largar e não fazer que nem as virgens loucas, elas renunciaram ao Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que nos convence do pecado. E quando a gente estamos convencidos do pecado, a gente não quer pecar, a gente larga de pecar. E isso é renúncia, isso tem a ver com renúncia. A gente largar os pecados nossos. E por amor a Deus, a gente fazer coisas que Deus ama que a gente faça. Por exemplo, quando a gente é inocente, a gente orar, a gente ter uma comunhão com Deus, a gente ter fé, a gente viver sendo bom uns com os outros, amando uns aos outros, ensinando o nosso próximo, a gente perdoar, a gente viver para Cristo mesmo, falando do amor de Deus para a nossa família, falando do amor de Deus para nossos vizinhos, nossos amigos e falando que com o Espírito Santo para a gente entrar no reino de Deus, só com o Espírito Santo e com a inocência, a gente vivendo para Deus e indo em cultos na igreja, indo buscar mesmo, porque muitos serão primeiros, muitos últimos serão primeiros e primeiros serão últimos. A gente tem que vigiar enquanto há tempo, porque a gente não sabe o dia e nem a hora, mas de que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, será de uma vez. Ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Vai ser que nem uma surpresa. Por isso a gente deve viver para Deus. A gente deve viver segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. A gente louvando Ele. Em vez de reclamar, a gente glorificar. Em vez de a gente vigiar nas nossas companhias, vigiar no que a gente fala, vigiar no que a gente pensa, vigiar em tudo. A gente falar palavras de bênção e não de maldição, falar do amor de Deus, falar da justiça de Deus, falar das coisas que alegram Deus e não falar palavrões, não falar palavras de maldição, não falar mal do próximo. E sim, a gente ensinar. Se a gente está vendo alguém errando, alguém caindo no buraco, a gente deve estender a mão e ensinar a pessoa a não errar. A gente devemos ser bons samaritanos, né, para com os outros. E contudo também, a gente pedindo orientação a Deus sempre. Para tudo que a gente for fazer, a gente orar a Deus perguntando as coisas se é dele, esperar no tempo de Deus as coisas e, contudo, vivendo assim. E cada vez que a gente renuncia, que renunciar não é fácil, mas quando a gente renuncia, a gente tem intimidade, a gente tem comunhão com Deus. E é isso que Deus alegra da gente fazer, a gente ter comunhão, a gente ter intimidade com Deus. E a gente pedindo perdão sempre pelos nossos pecados e falando para Deus, para a gente melhorar a cada vez mais, porque a gente é humano, a gente erra, a gente é falho. Mas quando a gente se enche mesmo do Espírito Santo, aí com Deus na frente, a gente passa por todos os obstáculos, tudo o que vier na nossa frente, tudo é possível, sabe? Porque Deus é Deus do impossível. Quando a gente está vivendo em Deus,
tudo é possível. Mas quando a gente vive no mundão, a gente vive na carne, a gente está vivendo como uns derrotados mesmo. Mas quando a gente vive para Deus, a gente é mais que vencedores. Quando a gente vive para as coisas de Deus, vivendo, engrandecendo o nome de Deus. E porque o viver é Cristo. Quando a gente vive em Cristo, morrer é lucro. Mas quando a gente não vive em Cristo, aí cai esperto. Porque Deus é tudo. O mundo já é do maligno, por isso a gente deve vigiar nas coisas que vêm do mundo, a gente ficar esperto também, se informar das coisas, de todas as coisas do mundo em si, a gente se informar, porque a gente tem que ficar esperto, porque Jesus virá e a gente deve se atentar a tudo o que está acontecendo, igual muitas mortes acontecendo, muitas coisas ruins acontecendo, e isso são sinais de que é a volta de Cristo. E a gente deve nos preparar, porque Jesus Cristo vai recompensar, vai nos dará as coisas segundo as nossas obras. A gente deve ter obras na nossa mão, que vai de pregar o Evangelho à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, a todos. Entendeu? Deus abençoe que a gente possa compreender, possa colocar essa palavra impregnada nos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, que a gente diminua, que o Senhor cresça, que a gente desapareça, que o Senhor cresça. Venha iluminar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a gente deve ler mesmo a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para a gente nos encher do Espírito Santo, para a gente entender o que é renúncia, para a gente viver uma vida para Deus. A gente deve ler a palavra do Senhor. Não somente ler, mas a gente deve praticar na nossa vida. Que isso é o mais importante, a gente viver a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é viva. E quando a gente coloca na nossa vida a palavra de Deus que é viva, aí o testemunho. Porque quando a gente testemunha, a gente testemunha da palavra do Senhor na nossa vida, as coisas que estão acontecendo, o testemunho grita ao nosso respeito. E aí muitos vão também querer conhecer da palavra do Senhor. Deus abençoe nós todos, em nome de Jesus. Que você tenha aprendido e que venha colocar isso em prática. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.